Opa! E aí, moçada? E aí, meus amigos? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Herbert, tá? Eu tô aqui para passar mais uma aula para vocês. E agora o tema da nossa aula é a estrutura biogeográfica, os biomas de Mato Grosso. Tá? É uma aula muito bacana, vocês vão gostar muito, ok? Bom, primeira coisa, Mato Grosso tem 3 biomas. Isso tem caído constantemente nos concursos, ok? Mas constantemente mesmo, tá? Mato Grosso tem o Cerrado, que é o principal bioma nosso, está aqui de amarelinho nesse mapa. O Pantanal, que é o que melhor identifica Mato Grosso, é o Pantanal. A gente vai dar uma atençãozinha especial para o Pantanal. Tanto no contexto econômico, tá, quanto no contexto de cultura mato-grossense. Bom, e a floresta amazônica ou o bioma amazônico. Mato Grosso tem até um certo problema econômico voltado para isso, porque parte de Mato Grosso, cerca de 67% dele, fica dentro daquela faixa chamada de Amazônia Legal. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Tá? Então aqui no mapa vamos localizar ao norte, essa região aqui ó, de Sinop, região de Tangará, Alta Floresta, Cuniza, Guarantã do Norte, Aripuanã. Essa região aqui ao norte fica o bioma amazônico, tá? Olha só, essa região aqui ao sudoeste, aquela região de Castres, Arapanga, Quatro Marcos, Mirassol, Jauru, Figueirópolis, Pontes Lacerda, né? Essa região aqui também é região considerada do bioma amazônico, né? Aliás, Castres é interessante porque ele fica nessa região aqui de transição entre o Cerrado e o Pantanal. Boa parte do município de Castres também fica, também é chamado de Pantanal. Aliás, o início do Pantanal mato-grossense fica em Castres, tá? E parte da região, você pegando ali a BR-070, né? Virando a 070, ela vira em direção à Bolívia, aí continua a BR-174. Naquela região ali em diante já começa a transição do Pantanal para o bioma amazônico. Ok, pessoal, nesse mapa que foi disponível pela Embrapa, né, nós conseguimos observar a transição do bioma, aqui numa cor diferente. Né? Não sei que imagem vai estar aparecendo para vocês aí, para mim está aparecendo na cor lilás. Né? O verde seria a floresta amazônica. O cor de bege, meio amarelado, seria o Cerrado. Essa região de azul aqui, o Pantanal. Né? Mas nós também temos transição entre o Pantanal e o Cerrado. Nós temos transição, né, do Cerrado com a floresta amazônica. E nessa região de transição, é muito importante a gente frisar o seguinte, né? É uma região que vem sendo muito explorada pelas culturas agrícolas. Aliás, a região que mais produz soja, milho, algodão em Mato Grosso fica nessa região de transição, tá? É o chamado Nortão de Mato Grosso. Vamos começar com o Cerrado. Primeira coisa, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ponto. Né? O primeiro é a floresta amazônica, em segundo lugar vem o Cerrado. E também é o segundo maior de Mato Grosso. Ele ocupa aproximadamente 39% do estado, como nós vimos na primeira imagem, no primeiro mapa. Né? Possui uma vegetação adaptada a um regime climático muito bem definido. Então o clima de Mato Grosso é o tropical típico. A gente vai estudar bastante sobre o clima de Mato Grosso, vai ter uma aula específica só sobre clima. Mas, via de regra, o clima de Mato Grosso é o tropical típico. Ou seja, tem 2 estações do ano. Né? Uma etapa chuvosa e uma etapa seca. Nós chamamos de verão chuvoso e inverno seco, só que esse contexto verão e inverno, ele não se aplica muito bem aqui em Mato Grosso. Então é apenas para efeito didático, tá? E quando eu estiver falando sobre o clima, eu vou explicar o porquê. Apresenta uma vegetação do tipo tropófila. O que é uma vegetação tropófila, pessoal? Eu sei que esse nome pode ser um pouco estranho, mas é fácil de você interpretar. É aquele tipo de vegetação que é adaptada a estações climáticas bem diferentes. Aqui em Mato Grosso, nós temos de abril até final de setembro, que é o período da estiagem. Então, nesse período não chove, praticamente não chove, né? Chove ocasionalmente. Né? Tem ali no mês de julho a chuva do caju, a chuva da manga, né? Mas
praticamente não chove. Então a vegetação daqui, o ipê, por exemplo, que é uma vegetação típica daqui, ele é bem acostumado a essas estações bem diferenciadas, né? Já no final de setembro, começo de outubro, até final de março, até as águas de março, né, como diria o poeta Tom Jobim, né, chove praticamente todos os dias. Então a nossa vegetação ela é acostumada a essa ambiguidade, tá? E ela também é semidecidual. O que é decíduo? Decíduo é aquela que cai. Só que a nossa é semidecidual estacional. Por quê? A nossa vegetação ela perde parcialmente as folhas durante a estiagem, ou seja, ela não perde totalmente. É diferente das florestas temperadas lá dos Estados Unidos, que as árvores ficam completamente nuas, completamente sem folhas. A vegetação é em geral de pequeno porte, com galhos e troncos retorcidos, tá? E folhas grossas. Aliás, a árvore que melhor representa o cerrado é a lixeira. Ela tem a casca bem grossa em formato de cortiça. Os troncos e galhos, né, são geralmente bem tortuosos. As folhas são pequenas e às vezes cobertas com pelinhos, tá? É uma técnica, uma adaptação das plantas. Porque nessa região, pessoal, durante o período de estiagem tem muitas queimadas, né? Isso acontece há muitos anos, não é só depois do homem, não. Isso acontece há vários anos, há milhares de anos, né? Então a planta foi adquirindo uma característica de ter essa casca grossa em formato de cortiça para poder sobreviver à estiagem. Outro contexto, tá? Antes de eu partir para o próximo tópico, a subdivisão do cerrado. O solo do cerrado ele é muito laterítico. O que é um solo laterítico? É aquele solo extremamente ácido. Você deve estar pensando assim, poxa, mas eu leio nas reportagens que a região de Cerrado, somente Mato Grosso, é o maior produtor de grãos do Brasil. Sim, mas é um solo que é passível de correção, né? Você usa o calcário, você usa... tem falta de nutrientes? Tem. Você utiliza lá o NPK, os fertilizantes químicos, né? E o solo fica bom. Tá? Então, ele é passível de correção, mas não deixa de ser laterítico por causa disso. Tá? O cerrado ele é classificado em subsistemas, ou seja, tem o cerrado de campos, né? Tanto limpo quanto sujo. Tem o cerrado senso estrito, né? Que é a formação savânica. A propósito, o cerrado é uma savana brasileira. Tá? Nós nos diferenciamos da savana africana porque lá tem os mamíferos de grande porte, leões, girafas, elefantes e tal. Aqui não tem, tá? Mas as características faunísticas, né, das árvores, da vegetação, é a mesma da que tem lá, ok? Tem o cerradão, tem as matas ciliares, em alguns lugares é chamado também de matas de galeria, né? As veredas e os ambientes alagadiços. Bom, pessoal, esse aqui é um mapinha do Brasil. Olha só, deixa eu ver se aí o cursor, tá vendo? De rosa aqui no meio, nós temos o bioma do cerrado. Você pode observar aqui em Mato Grosso, que pega boa parte de Mato Grosso. Tudo bem? Bom, essa daqui, pessoal, olha, é a árvore que melhor caracteriza o cerrado. Nessa árvore você pode observar, entendeu, que os troncos e os galhos são retorcidos. A folha nessa árvore aqui não é tão pequena, nessa aqui não é uma lixeira, né? É um parente próximo dela, mas caracteriza bem. Dá para você ver que é uma árvore de pequeno porte, troncos e galhos retorcidos, casca grossa, não é verdade? O ipê, nossa, que árvore linda, maravilhosa. Durante o período da estiagem ela perde as folhas, mas as flores aparecem com força total. É o período em que o ipê tem a sua maior exuberância, é o período em que acontece a reprodução dessa espécie. É uma das árvores símbolos do cerrado. Aqui nós temos a lixeira, que é a árvore símbolo, né? Você pode observar a casca bem grossa mesmo. As folhas são menores, são grossas também. A casca em formato de cortiça, tá? Esse aqui é o piqui, outra árvore símbolo do cerrado, muito comum na nossa região, tá? E aqui, pessoal, uma imagem do cerrado de Mato Grosso. Aqui é uma imagem de campo sujo, né? Você pode observar que tem bastante arbusto, vegetação de pequeno porte. A transição não é assim muito clara, né? Você tem um campo limpo, em seguida o campo sujo e atrás o cerrado senso estrito, tá? Sempre aparecem algumas espécies, como coqueiros, né? Esse aqui é um butiá. Tem vários coqueiros, que é
uma árvore de transição é muito comum aparecer no cerrado. Cara, eu adoro essa imagem. Essa imagem faz você entender bem o cerrado. Então o cerrado ele tem 3 formações. Vamos prestar atenção aqui, tá? Ele tem a formação florestal. Na formação florestal você tem o cerradão, né? Muito comum em costa de morro, né? Você tem a mata seca. Você tem a mata de galeria ou a mata ciliar. Tá? Qual que é a diferença da mata de galeria para a mata ciliar? Presta atenção nessa imagem que você vai entender bem. Olha, você tem aqui o riozinho, né? O curso fluvial. E reparem que a copa das árvores elas se encontram, entendeu? Deixando uma sombra sobre o rio. Quando isso acontece, é mata de galeria. A mata ciliar é aquela que está próxima aos rios, aos córregos, aos lagos, não é verdade? Então, só que a copa das árvores não se encontram. A luz do sol passa bem, tá? Olha, agora isso aqui é o que melhor representa o cerrado, são as formações savânicas. Nós temos as subdivisões. Nós temos os palmeirais, que aparecem geralmente em região de transição, os parques de cerrado, o cerrado ralo, o cerrado típico. Gente, o cerrado típico é o que melhor representa o cerrado. E o cerrado denso. O cerrado denso e o palmeiral é aquela região de transição entre o cerrado, tá? Começa também na transição as veredas. Aqui no palmeiral aparecem as palmeiras, né? No nosso caso aqui a bocaiúva, a macaúva, na verdade, o babaçu, o buriti, o butiá. Buriti e o butiá aparece bastante nessa região de veredas, tá? O cerrado rupestre e depois vem a formação de campos. Você tem aí o campo sujo, o campo limpo, que são os melhores que se destacam, né? Aquele formato que lembra bastante pasto de fazenda, né? Para você entender bastante, o campo limpo para o campo sujo é que tem arbustos, tá? Então, no campo sujo tem arbusto, no campo limpo não, é só grama, é só capim, ok? Bom, pessoal, vamos para o Pantanal agora. Eu dei uma atençãozinha assim, muito especial ao cerrado, porque ele cai muito nos concursos. Tá, Pantanal, olha que imagem linda. Maior planície alagável do mundo, tá? Ela sobrevive das cheias do Rio Paraguai. Vamos levar isso em consideração. É uma região plana. Ok, eu vou detalhar para vocês para ficar bastante claro, tá bom? Primeiro, Pantanal Mato Grossense. É um bioma de Mato Grosso que se localiza em uma planície alagável. Pessoal, esse dado que eu coloquei aqui, ele se confunde um pouco. Eu coloquei 150 mil quilômetros quadrados, mas tem materiais que coloca 230 mil, tem materiais que coloca 250 mil quilômetros quadrados. Então, se por acaso cair no concurso, a área do Pantanal dificilmente vai cair, né? Mas se por acaso cair, esse é um valor que os cientistas, os estudiosos, eles não entram num acordo, porque tem muitas regiões que é tida como do Pantanal e tem outros que tem como sendo do Cerrado. Tem outros que tem como sendo do Chaco boliviano, entendeu? Então esses dados se confundem bastante, tá? É constituído por uma planície estépica e produz uma altitude média de 100 metros. O que é uma planície estépica, né? Ela se parece muito com as estepes, é muito parecida com a caatinga. Tem elementos da caatinga, tem elementos do cerrado, mas também tem elementos de florestas. Nas regiões mais elevadas, onde não são alagadas, tem muitas regiões de floresta, mata densa, fechada, tá? Se localiza no extremo sul do estado de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul. E também o norte do Paraguai e leste da Bolívia. Na Bolívia é conhecido como Chaco boliviano. É considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade e uma importante reserva da biosfera, porque possui uma enorme biodiversidade que deve ser preservada. Algumas atividades econômicas no Pantanal têm ameaçado um pouco essa reserva da biosfera. Ameaçado como assim? Né? A prática da bovinocultura, né, da pecuária, entendeu? Tem atrapalhado um pouco, porque estimula o desmatamento para a formação de pastos. Usando como critério a inundação e o relevo, a área é dividida em 11 sub-regiões. Então, via de regra, né, o Pantanal ele é dividido em 11 sub-regiões. A região de Cáceres, de Poconé, Barão de Melgaço, essas 3 regiões ficam dentro de Mato Grosso,
tá? A região do Paraguai, do Paiaguás, Necolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, Nabileque e de Porto Murtinho. Do ponto de vista geográfico, tanto administrativo como estatístico, a região se encontra dividida em duas sub-regiões: a micro-região do Alto Pantanal, que é em Mato Grosso, e a micro-região do Baixo Pantanal e a micro-região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Aqui tem algumas imagens que representam bem o Pantanal. É uma planície alagável, tá? Olha só, você pode observar que em algumas regiões é mais baixa, durante o período de chuvas é completamente alagável. As regiões mais altas você tem uma vegetação bastante densa, bastante fechada. Aliás, a biodiversidade do Pantanal depende bastante desse regime de cheia, né? Desse regime de estiagem, ok? Tem muitas vegetações que são aquáticas e só consegue se reproduzir durante o período das cheias, tá? Os rios são bastante meândricos, tá? E eles precisam do regime das cheias também. Pessoal, essa imagem é muito bonita. Olha aqui a região de transição, onde aparece bastante as veredas, onde aparecem os palmeirais. Aqui, ó, nós temos muito buritis, não é verdade? Ó, uma técnica para você entender a região de transição. Começou a aparecer coqueiro, começou a aparecer palmeiras, é uma região de transição, tá bom? E aqui essa imagem representa bem, pessoal, uma das características econômicas do Pantanal, que é o turismo. Olha que imagem bonita, né? Mostrando o turismo, tá? Pessoal, essa aqui é a ave símbolo, né, do Pantanal, que é o tuiuiu. A maior cegonha do Brasil. Ela chega a ter 2,20 metros de envergadura. É a ave que representa o Pantanal mato-grossense. E uma das aves símbolos do Brasil. Coloquei algumas imagens para representar a fauna do Pantanal, mas são muito ridículas se você comparar a grandiosidade do Pantanal, que tem uma quantidade absurda de espécies, tá? Tanto de aves, como de peixes, quanto de roedores, quanto de mamíferos. Ó, aqui nós temos a imagem da capivara, um dos animais que mais aparecem lá. Ao fundo, a garça branca. O jacaré do papo amarelo, que é a espécie de jacaré que mais aparece no Pantanal, que é mais comum no Pantanal. Tem inclusive criatórios de jacaré do papo amarelo para fins comerciais. A carne do jacaré é muito apreciada, não é verdade? Gente, possui uma grande quantidade de peixes. Aqui eu coloquei o dourado, mas tem o pintado, o jaú, que é o maior peixe de água doce do Pantanal, que chega a 2,20 metros de comprimento, podendo pesar até 150 quilos, né? A onça pintada, esse mamífero exuberante, que é o maior felino das Américas, não é verdade? E aqui essa imagem que mostra, né, um geralzão, né, das várias espécies de animais, né? A arara azul alegre, a ariranha, né, que eu não coloquei, mas também é muito importante, né? A sucuri, no caso aqui a sucuri-açu, também é comum na Amazônia, mas no Pantanal aparece bastante, né? Recentemente vem sendo chamado de anaconda por causa dos filmes que aparecem, né? Ela chega, tem registros de sucuris de 5 metros, 5 metros e meio, até 6 metros, encontrada na natureza. Aqui representa os rios meândricos, tá? Pessoal, eu coloquei alguns personagens do Pantanal que é muito importante. Essa embarcação que vocês estão vendo aqui é a chalana. No Pantanal tem muita população ribeirinha. A chalana, ela é o ônibus coletivo dos rios. Ela serve para levar as pessoas, ela serve para levar mantimentos, levar comida, entendeu? Então a população de poder aquisitivo menor utiliza muito esse meio de transporte. Tem até uma música muito famosa do Almir Sater, né, que fala sobre a chalana. Tá? Então a chalana é um dos principais personagens do Pantanal. Aqui nós temos o pantaneiro, aquele rapaz que mora, vive, sobrevive do Pantanal. Ele tem uma característica muito forte. Ele tem, como eu posso dizer assim, alguns costumes que é muito próprio, é muito comum da região do Pantanal. Por exemplo, o hábito de tomar o tereré.
né? O tereré, a erva mate, só que tomado gelada, né? Não quente igual no sul, né? O chimarrão não, aqui é gelado, né? De manhã cedo, pelo fato de eles ficarem o dia todo em cima de um cavalo pantaneiro, trabalhando no meio da água, num ambiente bastante hostil, ele precisa comer muito de manhã. Então de manhã cedo eles não comem um pãozinho com manteiga igual nós aqui da cidade, né? Eles tomam o quebra torto. É o arroz e o feijão esquentado com um ovinho, uma sobra de carne, ou seja, uma refeição bastante forte, né? O cavalo pantaneiro, pessoal. Cavalo pantaneiro é um dos animais mais rústicos e fortes do Brasil. Tá? Ele já foi comparado inclusive ao cavalo árabe. Tem associações do cavalo pantaneiro. Ele consegue sobreviver em ambiente assim bem seco, com ausência de água, e também em ambientes bem alagadiços, né? Ele tem uma estatura baixa em comparação a outras marcas de cavalo, como manga larga, como o quarto de milha, enfim, entendeu? Ele é extremamente veloz, consegue percorrer grandes distâncias, tem uma resistência para a corrida que é uma coisa absurda, entendeu? E é um cavalo assim que cai como uma luva para o trabalho na região do Pantanal, devido, né, ele consegue sobreviver bem em regimes alagadiços, né? E o gado pantaneiro, pessoal? Tá? O gado pantaneiro ele consegue viver bem em ambientes alagadiços, ele consegue comer a grama que está no fundo da água. Tá? Então essa aqui é a característica do gado pantaneiro, né? Ele é meio colorido, assim, meio cruzado, tem a cor meio avermelhada, tem esse chifre aqui, ó, que é muito utilizado, o chifre dele é muito utilizado, conhecido como guampa, né? Para fazer aqueles copos para se tomar o tereré, para fazer berrante também, né? Tem uma carne que é muito apreciada, aquela carne que vem com uma gordura entranhada entre as fibras musculares, né? Apesar que hoje nas fazendas do Pantanal tem muito gado Nelore já, né? Mas o gado pantaneiro é o gado. Pessoal, vamos lá. Floresta amazônica. Esse é o bioma que menos representa Mato Grosso, mas que melhor representa o Brasil. Em Mato Grosso nós não temos aquelas subdivisões da floresta amazônica, né? A Campinarana, Mata de Várzea, enfim, né? Nós temos aquelas subdivisões do bioma amazônico. Em Mato Grosso nós não temos, o Igapó, né? Que eu queria lembrar, né? Nós não temos. Em Mato Grosso nós temos apenas a mata densa, fechada, como vocês estão vendo na imagem. Bom, como eu já mostrei no primeiro mapa, eu estou reforçando aqui. Em azul, pessoal, tá vendo? Nós temos o bioma amazônico. Olha aqui o cursor passando, tá? Então, norte de Mato Grosso e parte do oeste de Mato Grosso tem o bioma amazônico. Nessa região, a floresta é densa, fechada e tem muitos rios. Então, a quantidade de recursos hídricos nessa região é muito grande. A umidade é muito intensa. Tá? Então essa região aqui, ó, onde fica Cuniza, aqui onde fica Alta Floresta, Sinop, Campo Novo, Juara, Juína, Juruena, entendeu? Essa região é uma região assim que tem muita floresta fechada, árvores que chegam a 50, 60, 80 metros de altura, né? A castanheira, por exemplo, que é o símbolo da floresta amazônica. Aliás, tem uma cidade de Mato Grosso que recebe esse nome. Logo depois de Juína, a 56 km depois de Juína, tem uma cidade chamada Castanheira, uma homenagem a esse símbolo da floresta amazônica, não é verdade? Bom, a floresta amazônica também recebe um apelido muito carinhoso: Floresta perennifolia higrófila ileiana amazônica. Tá? Em Mato Grosso, a mata de terra firme. Então essa mata de terra firme, ela não é alagada pela enchente dos rios, diferente da mata de Igapó, que é sempre alagada, que tem aquelas raízes aéreas, né? Comum no estado do Amazonas, no estado do Pará, em algumas regiões do Acre, de Rondônia. Em Mato Grosso não tem. A mata de Várzea, né? É comum nessa região de mata de Várzea ou de Igapó aquelas casas sobre os rios ou aquelas casas flutuantes. Em Mato Grosso não tem. Tá bom? É um prolongamento do que ocorre nas áreas mais úmidas da região amazônica e está diretamente relacionado à presença do clima
quente, com apenas 2 meses secos. Nessa região da floresta amazônica, pessoal, no extremo norte de Mato Grosso, o clima não é mais tropical típico, é um clima equatorial. Nessa região tem uma média de 8 a 10 meses de chuva ao ano. Tá? Isso chega, olha só, pessoal, de 2.500 a 3.000 milímetros de chuva. Tá? Então, a vegetação é sempre verde. As árvores, as suas folhas são perenes, são perennifólias, ou seja, são permanentes. As folhas das árvores não caem. E outra coisa, as folhas geralmente são grandes, tá? São latifoliadas, são muito largas, muito grandes. Na segunda imagem que eu tenho aqui nesse slide, presta atenção, olha o que é isso, ó, desmatamento, né? Parte dessas cidades que eu falei para vocês tem a sua economia voltada para a extração da madeira. O extrativismo vegetal é muito comum nessa região e a extração da madeira é a principal base econômica de muitos municípios de Mato Grosso. Eu vou citar aí Conisa, que é a base de sustentação econômica de Conisa, é a extração de madeira. Aripuanã, Guarantã do Norte e assim por diante. Tá? Apesar que já chegou a agropecuária lá, mas o extrativismo ainda é muito intenso. Nessa região tem muitos seringais, não é verdade? Bom, nessa região tem muitas plantas epífitas, destaque para as orquídeas, né? E as árvores possuem raízes tabulares, ou seja, aquelas raízes que ajudam na sustentação da árvore. Como as árvores são muito grandes, muito lenhosas, o solo dessa região é muito arenoso, então as raízes não são muito profundas. Diferentemente do cerrado, as árvores são pequenas, mas as raízes são muito profundas, não é verdade? Então, as árvores precisam desses tipos de raízes tabulares, que é para poder se sustentar, tá? Ó, nessa imagem aqui, ó, nós estamos vendo mais árvores com raízes tabulares, ok? É comum também, pessoal, nas regiões muito próximas dos rios, vocês encontrarem também vegetação aquática, como são encontrados as vegetações que é conhecido como mileias, né? Que também é encontrado no Pantanal, tá? E para finalizar, né? Nessa região da floresta amazônica nós temos uma grande quantidade de comunidades indígenas, tá? Não é só na floresta amazônica, no bioma amazônico que tem comunidade indígena, não. Em região de Cerrado, próximo à entre Primavera do Leste e Barra do Garças, nós temos uma grande quantidade também de comunidades indígenas. Mas o maior parque indígena do Brasil, que é o Parque Nacional do Xingu, fica na região de floresta amazônica, dentro de Mato Grosso. Aquela região próxima à Alta Floresta, São Félix do Araguaia, né, São José do Xingu e assim por diante. Pessoal, esse foi o módulo de biomas de Mato Grosso. Espero que vocês tenham apreciado, espero que vocês tenham gostado, tá? E nós vamos continuar com o próximo módulo. Valeu, fiquem com Deus e obrigado.